Vamos começar a nossa aula, então. Nós fizemos um estudo inicial esse ano com o tema Discípulo Radical, depois nós tivemos a nossa celebração de Páscoa, e agora nós estamos com 4 estudos antes de começarmos a nossa revista também. E hoje nós vamos falar da importância da palavra de Deus para a igreja em missão. Falamos semana passada de crescimento da igreja, baseado num texto de Atos 2, e hoje vamos lá para Atos 7. Hoje o Valdo vai ministrar a aula. Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui acompanhando agora e aqueles que estão acompanhando quando foi postado no nosso canal também. Vamos orar então. Senhor Deus de graça, amor e paz, queremos te bendizer, ó Pai, por essa manhã que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos garante que as tuas misericórdias já foram renovadas sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque é por causa da tua graça e da tua misericórdia que continuamos prosseguindo, caminhando, aprendendo, Deus. Eu oro, Deus, por cada pessoa que está participando dessa aula, que ainda participarão. Especial, Deus, que o Senhor use nesse momento a vida do Valdo, Deus, para que a tua palavra alcance os nossos corações, faça transformações em nós e nos leve a praticar cada vez mais aquilo que o Senhor nos ensina. Fala conosco, Deus, abençoa essa aula e dirige a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Valdo, fique à vontade, boa aula. Vamos lá, então, para a nossa aula hoje. Obrigado, pastor. Bom dia a todos e todas, né? O pastor comentou, a gente está fazendo uma série de estudos agora, 4 estudos independentes de um tema central, né? A gente trabalhou o discípulo radical e agora vamos estudar a nossa revista, depois do Dia das Mães, a revista da Igreja Metodista, que trata sobre a questão de crescimento espiritual, maturidade, né, cristã, né? E nesse meio tempo nós estamos fazendo alguns estudos, né? Falamos sobre o crescimento, como o pastor falou, né? Na semana passada ele ministrou aula sobre o crescimento da igreja, e hoje nós vamos estar trabalhando sobre a importância da palavra de Deus para a igreja em missão. Falar um pouco sobre a questão da cultura, né? Da relação aí da fé com a cultura. E depois vamos falar um pouco sobre missão antes do Dia das Mães, né? A aula de hoje é uma aula que é baseada em Atos 7, né? Que eu convido os irmãos a lerem antes, né? Em função do tamanho do texto, que são 60 versículos, né? A gente não vai ler todo ele aqui, mas vamos mencionar sobre todo o texto, inclusive também sobre o capítulo anterior, o capítulo 6, sobre a importância da palavra de Deus para essa igreja em missão, né? Um tema que talvez muitos falem assim, mas é óbvio, né, que a palavra de Deus é importante, né? A ideia é destacar um pouco alguns aspectos, né, para a gente reforçar essa importância e também termos alguns ensinamentos aí com relação à experiência, né, de Estevão, né, um dos diáconos, né, da igreja primitiva, que foi o primeiro, chamado primeiro mártir, né? Na verdade foi o segundo, o primeiro foi Jesus, né? Mas foi o primeiro mártir depois de Jesus, né? Da época da formação da igreja, né? Quando a gente fala igreja em missão, né? Vem a primeira pergunta, né? Mas qual é a missão? Embora isso também pareça ser claro, né? Qual é a missão da igreja? Muitas vezes a gente tem algumas dúvidas em relação a isso, principalmente quando a gente olha o que muito da igreja que se vê hoje, né, está fazendo, né? Quer dizer, na verdade, a gente percebe uma ação da igreja de uma forma muito visível hoje, né, na grande parte da igreja que se tornou que está mais à mostra, que é a igreja que está na mídia, né? A gente vê hoje, antigamente não tinha isso, antigamente a gente tinha igrejas locais ocupando espaços em rádios, né, estações de rádio, em horários que não eram horários nobres, né? Tem emissoras de televisão vinculadas a igrejas, inclusive emissoras que transmitem os horários nobres, nos horários nobres, né, a programação culta, né?
E a gente, então, acaba tendo uma maior visibilidade da igreja evangélica, tanto que a própria linguagem que é utilizada na igreja, né, acaba ficando meio que universal, né? Então, hoje a gente vê mesmo pessoas que não professam a fé, né, utilizando termos que a gente utiliza dentro da igreja, né? Misericórdia, né? Aleluia, glória a Deus, né? Algumas coisas assim, né? Enquanto o pastor abre, né? Então, só retomando, então, a nossa igreja metodista, ela afirma, então, na sua constituição e no seu slogan do período agora, né? O aspecto desta missão, né? Que é, então, contribuir, né? Participar da obra de Deus, divulgando, né? O seu plano de salvação, com o objetivo, então, de que as pessoas sejam salvas, né? Então, quando a gente fala a importância da palavra de Deus para a igreja em missão, nós estamos falando, na verdade, de utilizar, né, a palavra de Deus para estar fazendo essa missão. Então, divulgando o plano de Deus para a salvação do homem, né? Que esse é o principal objetivo da nossa ação como igreja. A Bíblia é um livro que revela a pessoa de Jesus. Foi, então, enviado por Deus para dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Esse é o livro, esse é o texto que nós temos que utilizar como base para poder fazer a nossa missão, a missão da igreja, que é, então, pregar esse evangelho de salvação. Ok? Obrigado, pastor. Beleza, então essa... Pode já passar para o próximo, por favor, né? Então, a gente fala de missão, o que é necessário para nós cumprirmos a missão? Três itens, simplificando, evidentemente, esse processo, né? Mas o primeiro seria conversão, né? Na verdade, a gente primeiro precisa ter tido a experiência de receber a salvação por intermédio de Jesus, né? Primeiro, aceitar, né, o sacrifício de Jesus na cruz como suficiente para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, né? Segundo, a preparação, né? Preparar para a missão significa a gente o quê? Crescer espiritualmente, estar estudando a palavra, congregando, louvando a Deus, aprendendo as coisas de Deus, estando abertos para receber dele, né, a orientação para as nossas vidas. E terceiro é a ação, propriamente dita, e eu diria que preparação e ação não são necessariamente dependentes uma da outra, né? A gente pode, à medida que que está se preparando, já também tendo uma ação de pregar o evangelho, né? Eu costumo dizer que, eu já contei aqui uma história, na época da mocidade, chegou na igreja um jovem, na época que eu quero da mocidade, da igreja presbiteriana, aqui em Piracicaba. Chegou um jovem na igreja que tinha acabado de se converter, e logo que ele chegou, a gente, uma vez, depois do culto, a gente foi tomar um lanche na praça central lá em Piracicaba, e a gente chegou na lanchonete para tomar o lanche ali, e não encontramos esse colega novo, né? Mas cadê ele, né? Aí a gente ficou procurando onde é que ele estava, e a gente observou, então, do outro lado da rua, ele falando com uma pessoa que estava deitada embaixo de uma marquise ali, né, sem teto, né, e ele conversando com ela, a gente achou estranho, né, que ele estava conversando com ela, e daqui a pouco ela começa a esbravejar com ele, xingar, né, e ele vem e atravessa a rua, vindo para o lado da lanchonete, mas falando com ela ainda, né, mas Jesus te ama, ele quer mudar sua vida, tal, né. Então a gente, ali a gente foi impactado muito com aquela ação dele, né, que tinha acabado de se converter e já estava ali anunciando o evangelho, já estava pregando, e já estava falando do amor de Jesus para uma pessoa que ele não conhecia, né, e sem nenhum embaraço, sem nada. E a gente ficou pensando, né, nós a gente está aqui já faz algum tempo, né, já temos mais experiência nessa questão em termos de tempo, né, só que nenhuma experiência em relação a fazer essa ação que ele tinha feito, né. Então, eu costumo dizer que preparação, a gente não pode usar a preparação ou falta de preparação como desculpa
para não agir, né? Então, a gente tem que fazer as duas coisas. Mas é nesse aspecto específico, aí se o senhor puder passar o próximo, pastor, nesse aspecto específico é que da preparação é onde a gente tem mais o foco aí da utilização da palavra. A palavra de Deus, ela está presente em todas nessas etapas aí, né? Não tem conversão se não for pela palavra, né? A gente ouve a palavra, a gente é impactado por uma mensagem, por alguém que falou conosco, ou pela leitura da Bíblia, né? Para que a gente se converta. E preparação também, não dá para fazer preparação sem estudar a palavra de Deus. E não dá para fazer ação também sem a palavra de Deus, porque a ação consiste em pregar justamente a palavra, né? Então, a Bíblia faz parte aí de todos esses aspectos aí, né? Então, a importância da palavra de Deus para a igreja em missão. A igreja em missão é essa igreja, então, que vai pregar o evangelho. E a gente vai estudar, então, a importância da palavra a partir do texto de Atos 7. Atos 7, então, é o texto em que Estevão faz uma defesa perante o Sinédrio, uma defesa, ele tenta se defender perante o Sinédrio, por causa de acusação que ele haviam feito acusação de blasfêmia, né, que ele havia blasfemado, e então ele vai se defender, e no fim ele acaba morrendo, né. Então vamos ver os fatos anteriores aí, né, em Atos 7. Nós vamos ler alguns versículos de Atos 7, mas como o capítulo é muito longo, então eu vou tentar fazer uma panorâmica aqui, mas o contexto da situação de Estevão. Primeiro, havia uma sobrecarga aos discípulos por conta de que eles tinham que pregar a palavra, ministrar, orar, né, e também tinham que servir, né, a mesa, né, tinham que cuidar das viúvas e dos órfãos e daqueles que eram necessitados, né, e havia uma sobrecarga. E aí o capítulo 6 começa dizendo que foi crescendo o número de discípulos, né, e aí os judeus gregos, de fala grega, né, começaram a reclamar de que as suas viúvas estavam sendo esquecidas, né, na distribuição da alimentação, dos mantimentos, né, daquilo que eles precisavam. E aí, então, os discípulos falam assim, mas a gente não pode negligenciar a palavra para cuidar das mesas, então vamos escolher algumas pessoas que possam estar fazendo isso. E aí escolheram, então, 7 pessoas. Se puder passar, pastor, para a próxima. Escolheram, então, 7 pessoas, 7 diáconos, né, da qual Estevão era um deles, né. E olha que interessante, que eles escolheram 7 dentro desses critérios. Eles não pegaram gente que sabia cozinhar ou que tinha dom de distribuir coisas, nada disso, né? Eles pegaram quem? Quem dava bom testemunho, quem era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Quer dizer, na verdade, qualquer ação que a gente faça dentro da missão, dentro da obra de Deus, né, nós precisamos ter bom testemunho, precisamos ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, né? Então, características aí dos diáconos, né? E um deles foi Estevão, né? E o Estevão, além de cuidar da mesa das viúvas, né, ele também pregava o evangelho, e ele era, a Bíblia diz que ele ia além, inclusive, né, da sua própria designação aqui para ser diácono. Ele dava o testemunho também na pregação, e ele confrontava, né. Depois eu vou colocar aqui no chat um vídeo aí no YouTube, eu coloquei, né, um link de uma devocional do pastor Herbert Juncker, né, sobre esse texto de Atos 7. Depois, se os irmãos quiserem assistir, né, é muito interessante, onde ele faz uma análise, né, então, o Estevão passou a ter a oposição dos líderes religiosos daquela época, porque ele estava pregando Jesus, e os líderes não concordavam com aquilo, né, e eles tiveram, então, um confronto. Só que a sabedoria de Estevão era maior do que a sabedoria dos líderes religiosos ali. Eles não conseguiam desarmar os argumentos de Estevão. Então, o que eles fizeram? Eles subornaram pessoas, né, para dizer que Estevão tinha blasfemado. Então, veja que a acusação que foi levada ao Sinédrio foi uma acusação forjada, né, foi uma acusação falsa, foi fabricada ali por aquelas pessoas, né. Então, eles subornaram pessoas, eles agitaram o povo, tudo isso está lá em Atos 6, do versículo 8 até o versículo 15, né,
agitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e aí prenderam Estevão e levaram para responder suas acusações perante o Sinédrio, né, que era o tribunal ali da liderança do povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel estava sob o Império Romano, né, então a parte política era governada pelo imperador romano, mas a parte dos costumes e da religião judaica eram julgadas pelo Sinédrio, né? Jesus também foi levado lá ao Sinédrio, né? Então, o que acaba acontecendo é que ele é levado ao Sinédrio com essa acusação. Então, vamos entrar agora no capítulo 7, e começa no versículo 1, o sumo sacerdote, né, Caifás, perguntando a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Então, a primeira coisa que ele pergunta é se são verdadeiras aquelas acusações que estavam fazendo. Quais eram as acusações? Eles estavam acusando de que Estevão tinha blasfemado contra Moisés e contra a lei e contra o templo. Né? Esse foi o ponto-chave, né, que levou, então, ele ao Sinédrio. Bom, o que acontece quando Estevão, então, é interrogado, né, sobre isso? São verdadeiras as acusações? Estevão podia simplesmente dizer assim, não são. Eles inventaram. Mas não, o que Estevão fez? Ele começa a fazer um longo discurso utilizando a Bíblia como referência para mostrar onde é que estava o erro naquela acusação. Então, depois, esses irmãos, aqueles que não leram antes, puderem ler depois, né, vocês podem ler o texto, vão ver toda a argumentação de Estevão, né? Então ele começa no capítulo 7, do versículo 2 até o 8, falando do chamado de Abraão até os patriarcas, onde ele destaca que Abraão foi chamado lá na Mesopotâmia, né, onde ele recebeu a primeira visita do Senhor ali, chamando para ele gerar um povo, né, que seria numeroso, né. Depois, no versículo 9 até o versículo 16, ele fala dos patriarcas, ele vai falar de Abraão até os patriarcas, até o versículo 8, depois no versículo 9 a 16, ele fala sobre José, que é vendido, então, pelos irmãos dele, né? E o fato dele ter sido vendido faz com que ele vai parar no Egito, e no Egito, quando houve aquela grande fome, o Egito era o único lugar que tinha alimentos, por conta da sabedoria que Deus havia dado a José, né? E com isso, Jacó e a sua família vão para o Egito para comprar alimentos, e ali reconhecem José, né? José se dá a conhecer os seus irmãos e rever seu pai, e aí eles acabam ficando lá no Egito, e José tinha prestígio com Faraó, né? Então ele ficou como governador, mas aí depois surge depois de muito tempo, eles acabam morrendo lá no Egito, né? E surge um novo faraó que não lembra dessa ação de José, né? Dentro do povo egípcio, e acaba escravizando os israelitas. Então a gente vê o terceiro bloco aí, do versículo 17 até o versículo 36, falando sobre a escravidão dos israelitas no Egito, e a libertação que houve através de Moisés, né? Então, aí ele vai citar, então, citou Abraão, citou José, agora cita Moisés. Aí ele vai falar, no versículo 37 até o versículo 43, sobre a rebeldia do povo de Israel, né? Então ele coloca a questão da construção do bezerro de ouro, quando Moisés tinha subido lá para poder receber as tábuas da lei, né? Então, a rebeldia do povo de Israel naquele tempo, né? Depois, no versículo 44 até o versículo 47, ele fala, então, do tabernáculo, né, que era, então, aquele lugar onde havia a manifestação da presença de Deus, mas que era móvel, porque o povo estava em processo era nômade, né? E aí, então, até chegar no templo, né, construído, então, por Salomão, projetado inicialmente por Davi, e construído por Salomão. Então, cita mais dois personagens aí, né, Davi e Salomão nessa história. Então, veja só, até o versículo 47, Estevão faz uma narração de toda a história da Bíblia daquele tempo, né? Naquele tempo não tinha o Novo Testamento escrito. Então, ele fez toda uma narração da história do povo de Israel, onde ele destaca o quê?
a promessa de Deus que foi feita fora do templo, fora de Israel, na Mesopotâmia, a manifestação de Deus a Moisés no Monte Sinai, também fora do templo, não havia o templo naquela época ainda. Então ele começa a destacar, porque qual era a acusação? Não era de que ele tinha blasfemado o templo, né? Então ele começa a destacar esses aspectos relacionados a que Deus não está preso a um local, né? Ele não está preso a um templo, né? Ele não habita apenas o templo, né? Eu acho que ele habita também o templo, mas ele está também agindo fora do templo. E aí vem, então, essa afirmação de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, no versículo 48 a 50. E eu gostaria de ler, que diz assim, então, né? Todavia, o Altíssimo não habita, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Então ele cita a Escritura, né? O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, o que Estevão está fazendo aqui? Ele está confrontando os seus acusadores, que estavam dizendo que ele estava blasfemando contra o templo, colocando o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Ele resgatou o que está na palavra, mostrando, então, que Deus não está limitado aos templos, não está limitado a construções humanas, né? E aí ele começa a fazer acusação contra os seus acusadores. Agora ele inverte a posição, no versículo 51 e 53, que eu vou ler também, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, coloca mais um personagem na história, Jesus, né? E coloca, então, que aqueles que o estavam acusando eram exatamente iguais aos antepassados que fizeram que não cumpriam a lei. Então, estava falando de que ele estava blasfemando contra a lei, e ele, então, mostra que aqueles que estavam acusando eram como os antepassados que não cumpriram a lei, não obedeceram à lei de Deus, né? Fizeram coisas que eram contrárias à vontade de Deus, né? Então, há uma inversão diante do Sinédrio, com toda a sabedoria. Estevão, então, citando a palavra de Deus, ele inverte e coloca a questão da acusação para aqueles que estavam o acusando, né? E aí, agora, a consequência disso, né? Versículo 54 até o 60, ao apedrejamento de Estevão, então. Estevão dá um testemunho, mas os acusadores, ao invés de serem tocados por aquele testemunho, eles estavam com a sua mente cauterizada, né? E acabam se enfurecendo ainda mais, não aceitam ser questionados por sua ação, e acabam, então, arrastando Estevão para fora da cidade e o apedrejam, né? Então, no versículo 54 até 60, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, eles oravam: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E essa foi, então, considerada aí o primeiro martírio aí da igreja cristã, né, depois de Jesus, né? E então Estevão morreu apedrejado por conta do seu testemunho, por conta da sua pregação, por conta de ter usado a palavra. E é interessante que ele foi até o fim íntegro em relação à mensagem da palavra de Deus. Porque as últimas palavras deles, qual foi? Não os consideres culpados pelo pecado. Quer dizer, na verdade, ele continuou a sua missão, né, de buscar
contribuir, né, para que a mensagem da salvação fosse alcançada. E a mensagem da salvação é justamente essa, quer dizer, se a gente orar para que as pessoas sejam consideradas culpadas de seus pecados, né, qual é a missão que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer o contrário, né, nós temos que orar para que as pessoas aceitem, recebam, né, esse presente da salvação de Deus, né. Então, aí, posteriormente a isso, depois no capítulo 8 e 9 em diante, aí começa a haver uma perseguição contra a igreja, e isso faz com que ela cresça mais ainda, porque aí a igreja é espalhada por todo o mundo, né? A Patrícia está falando aqui, né, que lembra também as palavras de Jesus na cruz, né, quando ele estava ali na cruz também, que ele clama pelo perdão daqueles que o estavam condenando, crucificando, né? Então, veja, o que a gente quer destacar aqui nesse texto é justamente a integridade da missão de Estevão, baseada na palavra de Deus. Ele buscou compreender exatamente o que a palavra de Deus traz como razão de ser, né, como a grande missão para nós, né, cristãos. Então, na verdade, é por isso que esse texto é o texto base desse estudo, né, ele mostra exatamente como Estevão utilizou, ele contou, né, todo esse discurso de Estevão, embora ele só venha citar, como diz o profeta aqui no versículo 48, né, também um pouquinho antes ele também fala isso no versículo 42, né, como diz os profetas, tal, mas tudo que ele narrou é exatamente o que a Bíblia traz. Ele fez uma síntese, né, do que a Bíblia traz como história do povo de Israel, né? Então, esse é o aspecto que a gente gostaria de explorar na nossa aula de hoje, né? Então, vamos refletir sobre alguns pontos e depois tirar algumas lições aí a respeito disso. Então, o primeiro ponto que chamaria atenção, que o autor da lição chama atenção para a gente refletir, é sobre a utilização do registro da Escritura, né? A utilização da palavra de Deus, né? Então, tem vários aspectos para a gente pensar aí. Primeiro, a morte de Estevão se deu em decorrência de seu envolvimento concreto com a missão de Deus de salvar o mundo. Quer dizer, na verdade, Estevão morreu por quê? Porque ele pregou a palavra, e que palavra? A palavra de salvação. Ele tentou convencer as pessoas, não é ele que convence, né? É o Espírito Santo, mas ele, pelo Espírito Santo, tentou convencer as pessoas de que precisavam se arrepender, que precisavam buscar verdadeiramente o sentido, né, da fé que é Jesus, né? Então ele se envolveu profundamente, de forma muito concreta com a missão. Então ele tinha lá a sua função de servir as mesas, ele era diácono, né, de ajudar no cuidado daquelas pessoas necessitadas, e ele utilizava, nessa função que ele exercia, ele utilizava a palavra de Deus para pregar o evangelho para outras pessoas, para dar um testemunho. Então, a fala dele mostra exatamente esse testemunho, né? Então, esse é o primeiro aspecto para a gente refletir, o quão importante é a gente se envolver de forma concreta com a missão de Deus de salvar o mundo, né? A gente está preocupado com outras missões aí, né? Prosperidade, missão de tantas coisas que a gente vê aí nas pregações, né? Da igreja visível, né? Mais visível que a gente tem hoje aí, né? Que é a da mídia, né? E, na verdade, esquece desse papel fundamental que é pregar o evangelho, né? De salvação. Em sua defesa, Estevão, ainda falando sobre a questão da utilização da Bíblia, né? Em sua defesa, Estevão utilizou a palavra de Deus e fez uma síntese do plano de Deus para a salvação do ser humano. Ele pegou toda a história, toda a lei, todos os livros de história, né, os profetas, e deu um sentido para aquilo, né, mostrando que ali estava o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, ele soube utilizar a palavra de Deus, né? Tem um texto que fala que o obreiro deve saber utilizar a palavra, manejar bem a palavra da verdade, né? Então, essa foi uma ação de Estevão, ele manejou bem, ele utilizou muito bem, né? O próximo ponto, para a gente refletir, Estevão apresenta em sua defesa os atos redentores de Deus ao longo da história, revelando a graça de Deus, tal como registrado nas Escrituras.
Então, qual foi a ênfase que Estevão deu aqui? Os diversos momentos em que Deus estava agindo para a salvação da humanidade. Quando ele chamou Abraão, né, quando ele transformou a venda de José, que era uma coisa terrível, né, ser vendido pelos irmãos como escravo, ele transformou aquilo em bênção, né? Então, mostrando todas, depois Moisés, quando Moisés é chamado para libertar o povo da escravidão no Egito, né, e eles saem do Egito. Quer dizer, então, em todas as situações, ele mostra a grandeza da ação de Deus para salvar o homem, né, para a revelação de Deus do seu plano de salvação, utilizando tudo que está registrado nas Escrituras, né? Então, a graça de Deus sendo revelada através do discurso dele. O próximo ponto para a gente refletir é uma conclusão aí desse primeiro ponto aí, que é a questão do registro da Escritura, né? A história da salvação revelada na palavra de Deus foi elemento fundamental que deu à ação missionária de Estevão um sentido profundo e verdadeiro. Então, Estevão não fez a sua defesa apenas para se livrar da acusação, ele não fez a sua pregação apenas para cumprir uma obrigação, né? Embora Paulo fala, né, que ai dele se não pregar o evangelho, né? Na verdade, a gente não deve encarar isso como uma obrigação, mas temos que buscar o sentido profundo e verdadeiro. E essa história que Estevão, né, contou, né, durante a sua defesa, ela é exatamente aquilo que a palavra de Deus escreve como o verdadeiro sentido, o sentido profundo e verdadeiro mesmo, né, da ação de Deus para salvar a humanidade. Então, esse é o primeiro aspecto aí para a gente refletir. De que forma nós temos pregado a palavra de Deus, né? De que forma nós temos usado a palavra de Deus para pregar o evangelho? Será que a gente tem feito exatamente esse esforço de fazer a síntese e de fazer com que, e apresentar de forma que ela tenha um sentido profundo e verdadeiro na nossa vida? Nós temos experimentado isso, né? É uma coisa para a gente refletir e pensar, né? Estevão somente pôde realizar com fidelidade a obra de Deus por derivá-la diretamente da própria palavra de Deus. Ele não falou dele mesmo. Ele só pôde fazer a obra porque ele falou da palavra de Deus, né? E aí, o próximo, pode colocar o próximo, professor? Isso. A palavra de Deus, somente ela, tornou-se o principal fundamento para que Estevão e para que a igreja hoje encontrasse a missão. Então, não há outra fonte. A missão, ela está na palavra. A palavra traz a missão. Então, dizer da importância da palavra de Deus para a igreja e missão é dizer que só há missão se houver palavra de Deus, sendo pregada, sendo vivida, né, tendo sentido, né? Então, o discurso de Estevão não foi uma mera defesa do seu direito de pregar o evangelho. Ele tinha direito de pregar? Tinha, né? Mas os líderes religiosos estavam impedindo, né? E como não achavam nada errado, né, subornaram pessoas para poder dar falso testemunho contra ele, né? Mas ele foi além disso, ele não ficou restrito na sua defesa, seu discurso, apenas em se defender. Mas ele aproveitou ali para proclamar a palavra. Por quê? Porque as pessoas que estavam no Sinédrio também eram pessoas que concordavam com essa visão dos acusadores, né? Então, eram pessoas que precisavam ser alcançadas pela mensagem de Jesus, da Bíblia, da palavra, né? Então, ele foi além disso. Então, a defesa dele, o discurso dele se tornou uma proclamação da salvação e um testemunho da graça redentora de Deus. Isso é que nós precisamos fazer, né, no nosso mundo. Nós precisamos fazer com que as nossas participações na sociedade em que nós vivemos sejam constantemente uma proclamação do Evangelho e um testemunho da graça de Deus em nós, né? Então, ele se baseia, sua defesa e testemunho, numa leitura interpretativa dos atos de Deus, pois sem uma interpretação da palavra, que eu quero colocar algo novo então, né, um aspecto novo para a gente pensar aqui, né? Sem uma interpretação da palavra, compreendendo seu sentido no contexto em que foi escrita e contextualizando-a aos diversos ambientes atuais, é impossível vincular a palavra às vidas, famílias e igrejas não produzindo uma verdadeira missão. Então, outro aspecto fundamental é que a Bíblia, ela precisa ser interpretada. A Bíblia precisa ser interpretada. Nós precisamos estudar a Bíblia e interpretá-la.
qual é a mensagem que ela traz para as nossas vidas? Qual é a mensagem que ela está trazendo? Aqueles que eram acusadores de Estevão, eles usavam a Bíblia. Eles usavam as escrituras naquele momento. Só que sem essa interpretação. Eles a seguiam literalmente. Eles utilizavam como uma letra morta. Pegavam aqueles rituais que estavam colocados e exigiam que aquilo fosse cumprido. Mas não interpretavam qual a razão daquilo. Por que é que Deus havia feito aquilo? E Deus havia manifestado isso, revelado isso na própria palavra, nos livros da lei, de história, nos profetas, nos salmos. Quer dizer, em todas as partes é possível nós observarmos o plano de Deus para a salvação humana, né? Basta ler Isaías, né? Isaías praticamente fala muito, né, sobre a vinda de Jesus. Mas eles entendiam de outra forma. Então, por isso que é importante a gente ter uma interpretação clara da palavra. Hoje, o evangelho muitas vezes está sendo pregado, né, pela televisão, né, de uma forma maciça. No entanto, a interpretação disso, qual é? Né? Como eu falei, né, o jargão do crente aí está ficando universal, né? Quer dizer, a gente vê pessoas que não são cristãs, não são crentes, né, não professam a mesma fé, usando os mesmos termos. Né? Mas será que não é só o uso dos termos? Será que não é só o cumprimento de um ritual, de utilização de coisas prontas? Né? Nós precisamos interpretar, contextualizar a palavra, estudar, verificar por que ela foi escrita daquela forma e como que ela se aplica nos dias de hoje, como Estevão fez. Estevão, ele aplicou a palavra, ele interpretou e aplicou a palavra no seu discurso. Né? Então, com isso, ele produziu uma verdadeira missão. Né? Pode passar o próximo, pastor. A defesa e o testemunho de Estevão buscou ressaltar o pecado humano que se contrapõe a Deus e sua missão redentora e graciosa. Esse é um outro aspecto, um terceiro aspecto importante aqui para nós refletirmos. O que Estevão mostrou utilizando a palavra de Deus? O quanto nós somos pecadores, o quanto nós dependemos da graça de Deus e o quanto a obra redentora de Jesus é que faz com que a gente seja livre, né, ou liberto desse pecado. Não é a nossa ação, não é aquilo que nós fazemos, não são os nossos rituais, não são os nossos próprios esforços, né? Então, esse é um terceiro aspecto importante, porque a gente vai encontrar em toda a Bíblia, né, a clara manifestação de que nós somos pecadores, e que nós precisamos reconhecer que somos pecadores diante de Deus e receber a graça de Deus. E não buscar compensar o nosso pecado de alguma forma. Não obras, as obras são consequências, né? Não são rituais, né? E boa parte do que a gente tem hoje nas religiões do mundo são rituais para conseguir algumas coisas, inclusive o perdão de pecados, né? E, na verdade, a gente percebe pela Bíblia o contrário. Todos nós somos pecadores e não somos capazes, né, de dar conta desse pecado. Mas Jesus deu conta por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, somente ele, e a vinda dele foi uma vinda graciosa, porque foi de graça, né? Deus deu o seu único filho para que morresse por nós, e essa tem que ser a mensagem que nós temos que pregar, né? Essa é a mensagem nossa, né? Estevão precisou apontar para os pecados dos israelitas e seus dias, mostrando que era semelhante ao dos antigos. Então, esse é um ponto, quer dizer, como eles não conseguiam interpretar a palavra, eles não conseguiam enxergar que aquilo que eles estavam fazendo, aqueles acusadores, estavam fazendo a mesma coisa que os antigos fizeram, resistindo ao Espírito Santo de Deus, resistindo à obra de Deus. Então, o que a gente pode ver é que hoje, boa parte daqueles que resistem à obra de Deus são os próprios religiosos, são aqueles que estão nas igrejas, né? Porque não interpretam, não conseguem interpretar a palavra, não conseguem ver a obra libertadora de Deus, né? E acabam criando um conjunto de regras e rituais, né? E cobram das outras pessoas que cumpram essas regras e rituais que às vezes nem mesmo ele consegue fazer, né? Então, Estevão precisou apontar para o pecado dos israelitas e seus dias, mostrando que era semelhante ao dos antigos, o que os tornavam, em nome da religião, traidores de Deus e assassinos do seu Cristo.
Então, na verdade, Estevão, no final, naquele trecho que nós lemos, ele acusa. Ele vai acusar, como ele vira a mesa, né? Como na devocional aí que o pastor Herbert coloca, né? Ele vira a mesa. Ele vira a mesa e passa, então, a acusar aqueles que o estavam acusando, dizendo que eles é que não estavam cumprindo a vontade e a palavra de Deus. Né? Então, vamos ver aí, a partir dessa abordagem da palavra, Estevão tanto destaca o pecado humano, como oferece uma oportunidade para reflexão e o arrependimento. Só a acusação não resolve. Na verdade, a gente não deve ficar acusando, né? A gente deve oferecer, declarar, né, a palavra de Deus, que é uma palavra de oportunidade. Então, ali, o que Estevão estava fazendo ao acusar, ao dizer que eles estavam errados naquele procedimento, era mostrar que havia uma oportunidade para reflexão e arrependimento, que não foi aproveitada por aqueles acusadores. A Bíblia não fala se algum deles se arrependeu, mas vai falar depois, né, de Saulo, né, que era quem Saulo estava ali, né, porque ele ficou segurando para fazer o apedrejamento, as pessoas tinham que tirar as capas, né, e Paulo ficou segurando aquelas capas para que as pessoas pudessem apedrejar. E no primeiro versículo do capítulo 8 diz que Saulo consentia na morte de Estevão, né, e depois ele se arrependeu, né, mas ali naquele momento a Bíblia não fala se alguém, naquele momento da pregação de Estevão, se arrependeu, mas diz que muitos ficaram irados e enfurecidos, e deixaram escapar a oportunidade de se arrepender e de refletir sobre isso. Pode passar, professor, isso. Então, quais são as lições que nós podemos tirar aí agora para encerrar? Primeiro, é preciso pregar a mensagem da palavra de Deus de forma contextualizada, com conteúdo e essência. Não é pegar texto fora do contexto, né? Já tem uma expressão que diz que texto fora do contexto é pretexto, né? Então, tem muita gente que pega um texto isolado da Bíblia e quer defender um ponto de vista pessoal a partir desse texto. Nós temos que entender o contexto, nós temos que entender a Bíblia como um todo, né? A Bíblia como um todo. Senão, nós vamos pegar alguns textos aqui e vai falar, mulher não pode cortar cabelo, né? Mulher não pode falar na igreja, né? E isso não é o sentido global, completo, né, da palavra de Deus, muito pelo contrário, né? Então, temos que pregar essa palavra de forma contextualizada, com conteúdo e essência. Para isso, é necessário profunda e permanente reflexão bíblica. Sem estudar a Bíblia, nós não conseguimos fazer isso. E olha, o mundo atual, os tempos atuais são difíceis. Se nós não estivermos firmados mesmo na palavra, é muito difícil de confrontar, porque o mundo atual está construindo algumas teses aí, algumas argumentações, né, tem construído nos últimos anos, sempre construiu, mas nesses últimos anos muita coisa, né, e é preciso muita reflexão bíblica para a gente entender. Tem muita gente que acaba sendo enganada, né, por essas teses do mundo, por causa da falta de reflexão sobre a Bíblia e entender o seu contexto, interpretar de fato, né. Outra lição: precisamos aprender a ver a ação missionária de Deus ao longo da história da graça de Deus nos registros das Escrituras. Então, a gente tem que ler a Bíblia e encontrar, e a gente vai encontrar, quando a gente lê cuidadosamente, né, essa ação de Deus ao longo da história, ação de graça. O tempo todo ele está tentando trazer o seu povo de volta para o seu objetivo original, que é ter comunhão com ele. Então, é muito importante que na leitura dos relatos da ação de Deus no mundo, estejamos abertos a perceber a missão graciosa de Deus e elaborar tal compreensão na forma de modelos missionários que condigam com as realidades atuais. A gente utiliza aqui, o autor coloca isso, né, que a gente utiliza muito modelos importados, né? De vez em quando surgem umas ondas aí, né, e são modelos que são adaptados e que deu certo lá nos Estados Unidos, ou na China, ou não sei aonde, traz para cá, e a gente precisa definir os nossos próprios modelos lendo a palavra, e não importando modelos, né? Tem tudo quanto é tipo de modelo aí que se possa dizer de pregação, né, igreja de um tipo, igreja do outro, e assim por diante, né? Vamos usar esse método aqui, que esse método faz com que a igreja cresça. Na verdade, o que faz a igreja crescer é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos aprofundar o estudo da palavra para encontrar os melhores modelos para que a gente possa estar utilizando na missão, né? Deus é que vai dar a orientação, não são modelos prontos que a gente vai importar. A gente importa quando a gente não reflete na palavra, a gente já quer coisa mastigada. Quando a gente reflete na palavra, nós vamos encontrar os nossos próprios modelos de fazer missão, né?
próxima lição. Podemos renovar constantemente precisamos renovar constantemente nosso estudo bíblico para solidificar a missão. Renovação do estudo bíblico. Renovação. A gente não pode chegar e falar, agora eu já conheço tudo. Essa história eu já conheço. Hoje vai falar sobre tal coisa, né? Isso aí é batido. Vai falar sobre o filho pródigo. Não, filho pródigo eu já estudei bastante, já sei tudo. Não, a gente precisa renovar. Cada vez que a gente estuda, Deus acrescenta alguma coisa, né? Então, a renovação do estudo bíblico poderá nos levar a descartar diversos conceitos impostos externamente e nos ajudará a livrar-nos de desvios e encontrar fundamentos sólidos para a missão, né? Então, renovar. Mais um agora, próximo. Precisamos investir em uma leitura bíblica que resgate a exigência da necessária resposta humana ao evangelho na forma de arrependimento e fé. Se a gente pregar um evangelho que tira o pecado fora, que não existe pecado, e todas as coisas estão certas, não é missão. Nós precisamos investir nessa leitura que resgate a exigência de que a gente responda ao evangelho, né? É uma resposta nossa ao evangelho, a obra foi feita por Deus, nós respondemos a ela através de arrependimento e fé. Precisamos ter arrependimento e precisamos ter fé, né? Arrependimento sem fé é remorso, e fé sem arrependimento é crença. Nós precisamos das duas coisas, arrependimento e fé, para que a gente possa estar vivendo o evangelho de Jesus, né? Nossa leitura bíblica deve produzir em nós uma missão integral, que exige arrependimento e fé como respostas humanas ao evangelho. Então, essa é a nossa missão aí, né? E é essa a missão que nós temos que pregar, né? É essa que nós temos que pregar. O estudo bíblico individual, em pequenos grupos ou com toda a igreja, deve buscar o crescimento de nossa compreensão da missão e da graça de Deus nos relatos da Bíblia. Então, quando nós nos reunimos para estudar aqui na escola dominical, em grupos pequenos, em casas, né, ou mesmo individualmente na nossa devocional diária, nosso estudo diário, né, nós temos que buscar o crescimento de nossa compreensão da missão e da graça de Deus. Às vezes a gente quer só satisfazer alguma necessidade interna, isso é importante também, a palavra de Deus também nos satisfaz internamente, mas nós precisamos estar buscando a compreensão dessa missão e da graça de Deus, né, porque é isso que nós temos que estar pregando, né? Nós podemos ler juntos o texto bíblico, interpretá-lo e encontrar seus significados para a igreja de hoje. Vamos colocar essa palavra na prática, vamos colocá-la no contexto atual, trazer para os nossos dias, né, qual é a vontade de Deus em relação a esse aspecto, né? E cada um dos aspectos que a gente tem na palavra de Deus, que a Bíblia fala sobre praticamente todos os assuntos, né? Então, trazer para nós isso, né? A Bíblia tem resposta para tudo, nós precisamos aplicá-la no dia a dia, né? E, por fim, é importante não esquecer que a rejeição por parte da sociedade estruturada contra Deus e sua graça e missão deve ser esperada e enfrentada. Estevão pregou, mas ele não foi aceito, né? A sua palavra não foi aceita, e ele acabou sendo morto, ele foi apedrejado. Mas em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele voltou atrás, né? Então devemos lembrar que Jesus continua a requerer de todos que desejam segui-lo, que se neguem a si mesmo, tomem a sua cruz, identifiquem-se com a sua nova comunidade, sua comunidade de fé, com seus princípios e com seus valores. Então é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós temos que fazer para poder, então, estar realizando a missão de forma verdadeira. E aí, então, conclusões, né? A palavra de Deus é importante para a igreja e missão, porque a palavra é o registro da história e do plano da salvação que Deus tem para a humanidade. Então, não tem jeito de fazer missão sem a Bíblia, porque é na Bíblia que está escrito qual é a finalidade da missão, né? É importante também porque a interpretação da palavra de Deus e sua aplicação às situações da vida é o que vincula o nosso testemunho e missão. Então, a Bíblia não se prega, né, simplesmente com meras repetições, mas isso precisa ter sentido na nossa vida, né? Ela precisa estar vinculada ao nosso testemunho. E também porque a palavra de Deus revela o pecado humano e a graça divina. A Bíblia deixa claro que nós somos pecadores, e que só podemos ser salvos pela graça de Deus, né? E, por último, a conclusão, concluímos também que a defesa e o testemunho de Estevão resultou em rejeição, sofrimento e morte. Ainda hoje, muitos cristãos sofrem perseguição.
muitos cristãos que sofrem perseguição, mesmo aqui, né? Tem países em que eles sofrem perseguições físicas. Aqui ainda tem cristãos que sofrem perseguições psicológicas, né? Então, os resultados da missão nem sempre são os que gostaríamos que fossem. A gente gostaria que pregasse e as pessoas se convertessem, né? Mas nem sempre elas se convertem, nem sempre elas aceitam. E a gente tem que estar preparado para esse resultado inesperado, né? E devemos esperar a rejeição e a oposição ao testemunho do Evangelho quando anunciado e vivido em todas as suas formas e dimensões, né? E aí eu queria ler João 17,14 para a gente terminar, né? João 17,14, quando Jesus faz aquela oração chamada de oração sacerdotal, né? Quando ele ora pelos seus discípulos e também por nós, né? Aqueles que iam ser salvos, né? No versículo 14, ele diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Deus tem nos dado a sua palavra e o mundo tem nos odiado, porque a palavra de Deus é diferente dos desejos do mundo. Então nós precisamos esperar, devemos esperar, né, essa rejeição, pois essa atitude é a reação natural da humanidade sem Cristo. Pessoa sem Cristo, na sua atitude natural, ela vai rejeitar a nossa pregação. Por quê? Porque é contrário ao que ela pensa. Então, aquela atitude dos cristãos, dos judeus na época, de apedrejar Estevão, foi uma reação natural no que era o sentido da lei naquele momento, que quem blasfemava era apedrejado, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque eles não aceitaram a palavra. Se eles tivessem aceitado a palavra, a reação natural seria outra. Mas a reação natural daquele que não tem Jesus é de rejeitar, é de se opor. É lógico que hoje, aqui no Brasil, pelo menos, não há apedrejamento por causa disso, né? Ou não deveria haver, não sei se ocorre ainda em algum momento, mas existem outras formas de oposição e rejeição, e nós precisamos estar preparados para isso, pregar o evangelho assim mesmo, sabendo que nem sempre a palavra vai ser aceita, mas nós temos que levar essa oportunidade, né, para que as pessoas possam estar aceitando e revendo, né, o seu modo de vida. Então é isso. Acho que não tem mais nenhum, né, pastor? Acho que esse é o último, né? Isso. Então, esse é o estudo, né, que estava proposto para a gente estar trabalhando aí a importância da palavra de Deus na igreja em missão, usando a referência de Estevão, né, que morreu em missão, usando a palavra de Deus até o final e desejando que as pessoas fossem salvas. E essa seja a nossa ação também. Que a gente espera que ninguém morra apedrejado, né, por causa disso, mas que a gente possa estar agindo sempre, até o fim das nossas vidas, pregando esse evangelho e mostrando que Deus tem uma oportunidade para cada um, pela sua graça enorme, né, pela sua misericórdia, para que se encontrem com Ele e que possam ter, então, assim como nós, a certeza dessa vida eterna e de estarmos para sempre com o Senhor, né? Deus possa estar abençoando. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário ou discordar de alguma coisa, fique à vontade. Acho que nós podemos encerrar, então. É isso, foi muito bom. A gente pensar nessa importância da palavra de Deus para a nossa caminhada, a palavra de Deus como base, né? Como aquilo que traz direção, traz sentido para a nossa vida. Muito bom mesmo a gente refletir sobre esse tema. Vamos orar então e depois a gente registra aqui o nosso encontro com uma foto no final. Vamos agradecer a Deus, pedir que Ele nos dê sabedoria para colocarmos em prática cada princípio orientador que nós recebemos essa manhã, cada palavra que o Senhor falou ao nosso coração. Senhor Deus de graça, paz e amor, nós queremos te bendizer, ó Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. De maneira especial, Deus, queremos te louvar, ó Pai, por trazermos à nossa memória uma parte da história de Estevão, ó Pai, a ousadia, a coragem, ó Pai, a coragem, ó Pai, de conseguir, ó Pai, continuar anunciando a Tua palavra, mesmo em momentos adversos, mesmo em momentos, ó Pai, em que estavam sendo confrontados, Ele voltou à Tua palavra e trouxe, ó Pai,
o significado, a direção, o sentido que a tua palavra veio trazer e veio mostrar, ó Pai. Queremos te louvar e pedir, ó Pai, que o Senhor, cada dia mais, ao lermos a tua palavra, possa nos ensinar, ó Pai, que a cada dia mais sejamos fortalecidos também para proclamar, anunciar e viver a tua palavra a cada instante. Nós oramos, Deus, agradecidos por essa aula, agradecidos, Deus, pela participação de cada pessoa, e pedimos, Deus, que o Senhor continue a ministrar e fazer a tua vontade em nossas vidas, conforme a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.